Porque assim, ó, vamos supor, você é casada com fulano de tal. A e B, vocês são casados. Aí vocês chegam no terreno na casa da sogra e constroem um negócio lá. Só que assim, a sogra não é parte dessa relação. Ela é um terceiro estranho, alheio ao caso. Aí chega, né? Muitas vezes chega até mim e fala, ó, construir na casa da sogra, do sogro, às vezes tio, sabe, irmão. Muitas vezes, né, faz aqueles puxadinhos, tem aquelas casas que são lotes inteiros e tem um espação para trás, aí faz onde era um quintal e blá blá blá. Aí chega na hora do divórcio e partilha de bens. A partilha de bens é o quê? É dividir da forma correta, o que é de cada um. Aí você chega na hora da partilha e a partilha ela só tem efeitos entre cada um. Se eu construir no terreno de um terceiro, como que eu vou partilhar desse terceiro se ele não é casado comigo? Então, o que acontece nesses casos? Tem duas alternativas. Aí vai do advogado, né? Tem duas abordagens aqui. Colocar também a mãe, a sogra, o sogro no processo, né? Para embolar isso. Só que aí embola demais, entendeu? Porque se já é difícil com uma pessoa, imagina com duas. E assim, olha do ponto de vista da sogra ou do sogro. Às vezes ele emprestou de boa e além de emprestar, além de fazer uma bondade, tomou um processo nas costas. Imagina o ódio que essa pessoa vai ficar de você, né? Então, também isso tem que ser, considerado, entendeu? E uma outra coisa se você consegue demonstrar o que você gastou, o que você utilizou, tipo, eu tenho as notas aqui, ó, do pedreiro, do encanador, do cimento, e tal, do arquiteto. Se você tem essas notas, você consegue cobrar isso do seu marido, da sua esposa, na hora da partilha. Então, por exemplo, eu gastei 50 mil na obra. O que acontece? Eu não cobro da sogra, mas eu vou cobrar do marido 50% desse valor. E aí desconta do resto da partilha de bens lá, entendeu? Sei lá, então, ele tem um carro de 25 mil. E aí você pagou os 25 mil que era para ele ter pago na obra, você pega o carro para você. Mas aí é muito aí depende muito do caso, porque eu estou partindo, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu falei, eu estou partindo do pressuposto que o marido vai ficar na casa da mãe e vai continuar com a casa, né? Tipo, é como se ele trocasse a casa que foi construída, já que ele vai ficar lá, por um valor do patrimônio dele. Então, assim, é variada a questão, sabe? Uhum. E se for o caso, assim, da pessoa querer carro, moto, e para deixar a pessoa futuramente sem nada, tem como alienar isso? Como que faz? Como assim? Como assim ela quer carro ou moto? Na cabeça de futuramente divorciar dessa pessoa. Eu já tive cliente de paciente da pessoa vender a moto, a outra parte vender a moto, vender carro, já pensando lá no divórcio não deixar nada. Tá. Tem como a vítima ir lá no cartório em algum lugar para poder pedir para assinar, caso seja feita a venda, alguma coisa do tipo? O que dá para fazer é assim. Uma coisa que eu acredito que dá para fazer de uma forma até preventiva, tá? Antes de você se casar, isso poucos advogados falam e tal, mas eu acho, né? Eu acredito que antes de você se casar, é interessante você contratar um advogado para fazer um planejamento matrimonial. Esse é o nome do serviço. Nesse serviço, eu faço isso, inclusive, que é o quê? Eu vou indicar, olha, tem todos esses regimes de bens, incluindo alguns personalizados, né? Que também pouca gente fala sobre isso. Agora, vamos ver, para a sua realidade, qual que é melhor para você? Dentro desse planejamento matrimonial, existem algumas sugestões de cláusulas que podem ser feitas, né? Por exemplo, nesse caso aí de vender carros ou motos. Dá para pôr no planejamento matrimonial, né, que depois ele se torna um documento que se chama pacto antinupcial, dá para você colocar ali que se um dos dois vender um carro, um veículo, uma moto, sem o consentimento do outro, terá que pagar uma indenização automática. Automática. Por quê? Quando você é casado com uma pessoa em comunhão parcial de bens, que é o regime padrão, se você for vender um imóvel, você necessariamente precisa da assinatura dos dois. Você não consegue vender um imóvel sem o outro saber. Só que em carro, não. Em carro você pode chegar para qualquer um e vender o carro da sua mulher e já era. Desde que esteja no seu nome, é óbvio, né? Só que, vamos supor, às vezes o homem usa... Não, desculpa. Tá no nome do homem. Vamos supor, eu sou um salafrário. Aí eu tô casado com a mulher.
o carro é dela, só que está no meu nome. Se eu chegar lá na lojinha lá, eu posso vender, porque está no meu nome. Tipo, e não importa que eu sou casado, porque a lei não exige essa autorização de bens móveis, né? Ou seja, veículos. Então, primeiro, dá para ter essa medida preventiva, né? Que seria estabelecer uma multa se tiver venda sem o consentimento dos dois. Agora, já vendeu, já aconteceu isso, eu nem sei mais onde o carro está. Aí o que você tem que fazer? No processo de divórcio e partilha, você tem que pedir o desconto desses bens. Então, por exemplo, assim, ó, ele vendeu um carro de 100 mil e uma moto de 50. Vendeu 150 mil. Metade era meu. Só que eu não peguei esse dinheiro. Ou seja, eu vou ter que cobrar 75 mil do meu ex, da minha ex, que desviou o dinheiro vendendo os veículos sem o meu consentimento. Entendeu? E Oi, tem Regi, oi, Gu. Tudo bem? amor, pessoal, É. doutor Arthur, e questão de tá, né? Que isso aí é uma coisa muito interessante. Eu atendo muito também vítimas de militar. Ou seja, a pessoa leva uma vida toda que a pessoa não tem dinheiro algum também. E todo lugar que a pessoa vai mudando, claro, tem a movimentação, né? Que a pessoa recebe, né? O militar. Mas a pessoa nunca usufrui. E aí fica a outra parte. Só no caso de divórcio mesmo, né? Para poder pedir, né? Alguma parte daquele dinheiro, né? Porque não tem como impedir da pessoa gastar ou fazer algum mecanismo que ela possa se precaver. Não tem. Nesse caso em específico, Michele, que você falou, é pensão de militar? É isso ou não? Não, é porque a pessoa está casada com o militar, a cada movimentação de Estado que o militar faça, ele querendo ou não, está se beneficiando daquele cônjuge, porque ele, na maioria das vezes, tem força que só atende essa movimentação se o cara for casado, entendeu? Mudar para prédio funcional de aeronáutica, marinha, pela metade de um preço, ou morar até de graça, por estar casado. Então, sempre o narcisista se prevalece, o militar, né? Narcisista militar, se prevalece daquela vítima de estar casado para conseguir movimentações, morar até mesmo em prédios funcionais. E a vítima sempre fica sem nada, não vê a cor do dinheiro, não tem Uhum, como guardar parte daquele dinheiro para a pessoa. Então, só no caso uhum. mesmo de divórcio que tem como alegar, né? Não tem como guardar alguma prova, alguma coisa do tipo, não, né? É, assim, ó, no caso que você narrou, é assim, essas movimentações essas mudanças de endereço, isso acontece com várias outras profissões, né? Por exemplo, caminhoneiros, pessoas, né, que trabalham no mercado internacional, como, por exemplo, programadores, né? Às vezes, tradutores, professores de língua estrangeira. Tem pessoas também que trabalham de noite, né? Ou seja, acaba tendo aí uma diferença nos horários. Mas, assim, no caso em específico que você falou, eu não entendi direito a sua pergunta com relação a, tipo assim, beleza, o cara é militar e ele fica indo e voltando, né? Eu sei que é difícil isso na vida da mulher, mas o que que você entende que seria pleiteável? No sentido assim, de que ele se beneficia de estar casado com aquela vítima. Já está na cabeça dele de casar, se movimentar. Porque, por exemplo, Marinha, para você conseguir, você está morando no Rio de Janeiro, se você conseguir uma movimentação para Brasília, você ganha um dinheiro para movimentar, né? Porque você vai para fins de administração. Aí você ganha lá uns 30 mil. Mas aquela vítima, cônjuge, ela nunca vai ter acesso àquele dinheiro. Aí o militar que vai com a vítima, com a esposa para Brasília, daqui a pouco ele ganha uma movimentação de volta. Aí ele ganha mais 30 mil. E Uhum. nessa, o narcisista ele vai desviando bens, ele vai guardando bens, ele vai usando a irmã, o pai para guardar dinheiro. E a vítima sempre vai ficando defasada nessa parte, né? Nunca. Ah, sim. O que que acontece? É assim, ó. Agora eu entendi a sua pergunta. E É, como o que possa até mesmo, né? Desculpa, ir lá na entidade lá e pegar algum documento, porque tem como provar, né, que a pessoa teve essa movimentação, coisas mesmo daquela profissão. Como que faz para resguardar o direito dessa vítima? De é assim, militar, ó. O que que acontece? Quando você tem um dinheiro, quando a pessoa é casada e recebe um dinheiro, pode ser esse valor de movimentação, né, das remoções, né, que se chama administrativamente,
Ou uma pessoa, um funcionário privado que recebe um PL, né, a participação em lucros, PLR, participação em lucros e resultados, quando cai esse valor, a lei entende que esse dinheiro vai ser utilizado pelo outro cônjuge também, que o outro cônjuge é beneficiado com esse valor, porque teoricamente, né, e a pessoa que recebe esse valor vai pegar esse valor e vai gastar em mercado, e vai gastar em viagens com a família, né? Agora, por causa dessa presunção, quando chega lá no divórcio, na partilha de bens, você vai querer pedir esse valor, a defesa do advogado vai ser assim: não, ela já usou quando eles eram casados. Uhum. Aí, qual que é a única forma de tentar resolver isso? É o seguinte, pedindo uma quebra de sigilo bancário para ver quando que esse valor caiu e no que ele foi gasto. Né? Então, fazendo um rastreamento. Então, por exemplo, caiu no mês de dezembro. Opa, então vamos ver para onde foi esse dinheiro nos extratos subsequentes. Foi gasto com um carro que só ele usou? Ou foi feito um Pix, foi sacado e foi mandado para um laranja? Aí já dá para cobrar, entendeu? Por que nós estamos falando disso? Porque nós estamos discutindo aqui de forma indireta o quanto que o judiciário ele tem que aprender que não é uma questão de gênero, né? Aquilo que eu falei na live, mas se trata de um transtorno mesmo de personalidade, é caso de psiquiatria. Uhum. Porque veja o grau, né, da situação, ainda mais o senhor que vê isso no dia a dia. A pessoa, claro, né, é entendível que a pessoa ali no dia a dia vai gastar com o mercado, né, uma pessoa funcional, ela vai gastar com o mercado no dia a dia, em prol da esposa, do esposo, dos filhos, do lar. Só que quando você lida, né, com um narcisista, ele com certeza ele guarda, ele faz aplicações, né, ele coloca lá na laranja. Então, o judiciário ele tem muito ainda que aprender, né, nesse ponto. O que eu sinto, o que eu sinto e vejo no Poder Judiciário é assim, que eles poderiam ir um pouco mais além, né? Parece que eles não querem investigar tanto. Parece que o Poder Judiciário ele fala assim, deixa quieto, vamos resolver aí e acabou. Não, às vezes precisa ser feita uma investigação, né, com quebras de sigilo bancário, com expedição de ofícios para órgãos públicos para saber se tinha um determinado bem que depois foi vendido, ou se foi alienado, ou seja, Detran, o cartório de registro de imóveis, entre outros, né, entre outros. Só que eles parecem que não querem fazer isso.